Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Fala, Gabriel. Tranquilo, irmão? Vamos esperar uma galera entrar primeiro aí. A gente dá o início à live, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto diferente, né? Não é muito comentado. As Stephens. Fala, Tutui. Beleza, irmão? E aí, Thales? Tranquilo? Só dar mais um pouquinho, esperar um pouquinho, a gente começa, tá? Gente, vamos dar o início aqui. É o seguinte, como é que tá o áudio? Tá tudo ok? Manda ok pra mim aí, galera. Tá tudo ok o áudio? Como é que tá aí, gente? Tranquilo? Tá tudo ok, certo? Áudio ok? Beleza. Então vamos dar o início, gente. Galera, é o seguinte, a Stephens, você trazendo esse termo para o português, é nada mais do que a rigidez. E a gente confunde a rigidez com a flexibilidade muscular, com a elasticidade muscular. Aqui o termo, nesse contexto, a rigidez não se trata dessa questão de elasticidade muscular, certo? A rigidez que a gente está falando aqui está relacionada com alongamento passivo do músculo. Eu vou mostrar para vocês aqui, isso aqui já é um estudo que vocês já podem printar aqui. Cadê? Não estou conseguindo virar a câmera aqui. Ah, virei. Beleza. Aqui é o seguinte, gente. Vocês estão vendo essa mola aqui? Isso aqui é a quantidade de titina que tem na musculatura. Então, imagina que esse aqui é o componente da rigidez. Então, a palavra rigidez denomina a resistência que opõe ao músculo, ao alongamento passivo do músculo. A stiffness é uma característica do tecido muscular onde os músculos possuem uma propriedades parecida com molas. Então, o que quer dizer com isso? Que quanto maior quantidade de titina, maior quantidade de stiffness, maior vai ser a tensão passiva desse músculo. Se eu pegar, por exemplo, esse elástico aqui, ó, tá vendo esse elástico, gente? E eu fazer esse movimento aqui, não vai gerar uma tensão passiva, ó, estendi essa tensão passiva que é o que vai voltar, ó, voltou. Então, quanto maior a tensão passiva, maior vai ser essa resistência passiva da volta. Se eu colocar mais stiffness em um músculo, ó, coloquei, virei aqui, coloquei mais. Essa resistência passiva vai ser maior, só para vocês começarem a entender e aquecer os motores, tá? Então, essa tensão passiva está relacionada com a quantidade de stiffness, que é o aumento da rigidez da musculatura, que não tem a ver com a flexibilidade, tá? Flexibilidade é outro fator, isso é importante. Gente, tem um negocinho aqui que vocês clicam e vocês encaminham para os outros professores, enviam para a galera aí, vamos bater mais gente, que essa live aqui é bastante importante, gente, porque quando a gente fala de padrão alterado de movimento, a gente precisa dominar sobre as stiffness e a titina. Se você não dominar esse assunto, você não vai conseguir compreender plenamente essas questões relacionadas às alterações de padrão de movimentos. Porque não é só a questão do controle motor e da flexibilidade. Essa questão das stiffness é muito importante você dominar. Se você não dominar essa questão, você não tem o controle, não vai saber o que pode ser que está acontecendo com o seu aluno.
Vocês vão ver mais para frente que vai ter situações que o aluno ele não tem nenhuma alteração de flexibilidade, a flexibilidade desse aluno é plena, lindo, maravilhoso, mas ele tem alterações de padrão de movimento porque as tífnis estão alteradas. Beleza? Vamos lá. Aqui, gente, as tífnis influenciam no grau de rigidez relativa entre grupos antagônicos ou sinergistas. Se isso acontecer, a articulação envolvida pode sofrer uma alteração direcional. Ó, presta bem atenção. As tífnis influenciam no grau de rigidez relativa entre grupos antagônicos e sinergistas. E se isso acontecer, a articulação envolvida pode sofrer uma alteração direcional. Vamos falar primeiro do grupo antagônico. Vamos colocar o exemplo assim do agachamento. Quem que é o grupo antagônico dos adutores? Fala aqui pra gente. Fala pra mim aqui, gente. Qual que é o grupo antagônico dos adutores? São os abdutores, certo? Se você está fazendo um determinado movimento, seja o agachamento, e esse grupo antagônico, no caso os adutores, tem mais quantidade de stiffness do que a região do glúteo médio ou dos abdutores em geral, a corda, a mola vai puxar mais para essa região, certo? Então o que vai acontecer? Um valgo dinâmico desse aluno, certo? Às vezes o aluno ele não tem uma diferença, como eu falei para vocês, de flexibilidade. Você fez a avaliação certinho no aluno, os adutores dele tá perfeito, tá bonitinho, não tem encurtamento, mas na hora que ele agacha faz o valgo dinâmico. O que pode acontecer? Como eu falei nos stories, não sei se foi ontem ou hoje, existem 3 principais causas que podem fazer as alterações posturais. A primeira coisa é o controle neuromuscular. Isso aí é a parte mais importante. O sistema nervoso ele manda. Às vezes você não tem alteração de stiffness, às vezes você não tem alteração de flexibilidade nenhuma, mas ocorre o padrão de alterado de movimento. Por quê? Porque a pessoa não sabe fazer o movimento certo. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Se o aluno chega na sala de avaliação, você vai lá, coloca o aluno para agachar. E esse aluno, ele começa o agachamento e no meio do caminho ele começa a tirar o calcanhar do chão. O que significa, o que está acontecendo? Coloca aqui embaixo para mim. Na minha cabeça vem 2 coisas e na cabeça de vocês. Se o aluno começa a agachar e ele no meio do caminho ele começa a levantar o calcanhar, só fica na ponta do pé, o que está acontecendo com esse aluno? O que pode estar acontecendo com o aluno? Na minha cabeça vem 2 coisas. Vai uma dica para vocês aí. Primeira coisa que vocês devem fazer, pega na mão desse aluno, pega na mão desse aluno e pede para ele agachar até o chão. Você vai dar essa estabilidade para ele. Você vai dar esse guia para ele poder se sentir confortável e ele descer. Isso, falta de mobilidade no tornozelo, encurtamento. Mas, se ele tiver um déficit proprioceptivo, uma ausência de controle neuromuscular, o que pode acontecer? Na hora que ele vai fazer o agachamento, ele não sabe fazer o agachamento. Às vezes ele não tem nem encurtamento do sólio. Ele tem uma mobilidade boa no tornozelo e ele ergue o pé porque ele não sabe fazer o movimento. Aí você segurando na mão desse aluno e pede para ele agachar até o chão. Ele agachou até o chão, você segura na mão dele, aí se ele manter o calcanhar no chão, você já sabe que é déficit de propriocepção. Aí o aluno ele vai subir e você já sabe que não é o problema do encurtamento do sólio. Então essas questões de controle e propriocepção, flexibilidade e stiffness, a gente tem que olhar todo o cenário para identificar, porque às vezes o controle dessa pessoa é muito precária e a pessoa não consegue fazer o movimento. Isso acontece muito, já aconteceu muito na minha sala de avaliação, certo? E então, o que a gente tem que fazer? Educar o movimento, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Então, aqui voltando no caso, se a pessoa faz o agachamento, não tem alterações de flexibilidade entre os adutores e os abdutores e questão de força e de equilíbrio de força desses 2 grupos antagônicos aí. E a pessoa entra em valgo, além do controle neuromuscular que você tem que estar
prestando atenção, você tem que observar se está tendo uma alteração de stiffness. Porque às vezes esse adutor ele está muito mais forte do que os abdutores. Você tem mais tensão passiva, mais rigidez, mais titina nos adutores do que dos abdutores. Então isso é muito importante vocês entenderem. Outro ponto é, como eu falei para vocês, que essas alterações direcionais do movimento, ela pode acontecer também com as musculaturas sinérgicas. Vou dar um exemplo para vocês, vamos entrar aqui em patologia. Slide anterior da cabeça do fêmur, certo? O que acontece com o slide anterior da cabeça do fêmur? Quem que é o principal extensor do quadril? O músculo primário extensor do quadril. É o glúteo máximo. Mas quando você vai fazer uma caminhada, quando você vai estender o quadril, e esse glúteo máximo, por ele ser uma musculatura fásica, que tem uma tendência a entrar em inibição e ficar hipotrofiado, o que pode ocorrer durante essa extensão do quadril se você estiver uma stiffness muito excessiva nessa região da cadeia posterior, que são dos isquiotibiais, que são extensores do quadril, e também eles fazem a extensão do quadril, na verdade, eles fazem o trabalho sinérgico, o músculo secundário da extensão do quadril. Quem é o primário, quem é o músculo principal é o glúteo máximo. Só que na hora que você vai fazer a extensão do quadril e você tem uma dominância sinérgica, dominância do sinergismo, que era para fazer um trabalho sinérgico, só auxiliar a extensão do quadril. O que pode acarretar, gente? Vou colocar aqui para vocês o próximo slide. Dá uma olhada aqui. Aqui, ó, na figura A, vocês veem aqui bem nessa região aqui, a cabeça do fêmur, ela está centralizada na cavidade do acetábulo, certo? Por quê? Porque esse glúteo máximo aqui, ele está fazendo a força adequada, e o iliopsoas aqui também, porque as pessoas esquecem muito do fortalecimento do iliopsoas. Uma pessoa que geralmente tem esse tipo de padrão postural, dominância dos isquiotibiais durante a extensão do quadril, qual que é o quadro postural que geralmente essas pessoas têm? Ela tem a linha superficial posterior, que é a linha que começa lá da face plantar, vai subindo para o gastrocnêmio, sobe para os isquiotibiais, se conecta com o sacro tuberoso, sobe para os paravertebrais, vai até a cabeça. Essas musculaturas que compõem a linha superficial posterior, principalmente do pé até o quadril, estão tensas e acaba dominando na extensão do quadril. E aqui no caso, o que acontece? Se você pegar esse tipo de pessoa, esse quadro postural desse tipo de pessoa sempre vai estar voltado, vai ter uma tendência maior para um quadro de retroversão da pelve. Você vai encontrar essa pessoa com a retroversão da pelve ou com uma antepulsão da pelve. As pessoas que têm a antepulsão da pelve geralmente têm aquela postura sway back, projeta a pelve para frente. O que isso quer dizer? Que o iliopsoas ele vai estar em posição de estiramento, vai estar muito fraco. Você precisa fortalecer ele, só que no momento certo. Eu tenho muitas alunas de personal que no primeiro momento eu não fortaleço ele, porque se eu fortalecer ele vai ter crepitação, vai ter slide na hora que eu fazer a flexão de quadril, porque a flexão de quadril pode ocorrer a slide também, e geralmente acontece mais em caso de flexão de quadril do que na extensão de quadril. As pessoas colocam muito extensão do quadril, mas se você pegar o livro da Sheila Sharma, ela cita mais flexão do quadril do que extensão do quadril. Então, você tem que saber o momento certo de fortalecer o iliopsoas, porque o iliopsoas ele faz a contenção da cabeça do fêmur dentro do acetábulo. Se você só fortalecer o glúteo máximo, vai fazer um bom funcionamento, vai ter uma boa estabilização? Vai. Mas esse papel do iliopsoas é muito importante para a contenção da cabeça do fêmur dentro do acetábulo, certo? Senão pode ter esse escorregamento, beleza? Então, só para dar uma revisada, fortalecimento do glúteo máximo em primeira mão, alongar bem os isquiotibiais para tirar essa dominância, essa hiperatividade na extensão do quadril, para não ocorrer esse slide anterior, e fortalecer, depois de um certo tempo, o iliopsoas em ângulos específicos, tá? Lembra que o iliopsoas ele é um dos principais flexores do quadril, só que para ele ter uma atividade boa,
acima de 60, 65 graus que ele vai ter uma boa atividade. Então é muito importante você trabalhar nessa angulação se você quer o elipsoso. Agora, se você quer o reto femoral e com o joelho flexionado, se você quer o reto femoral, estende o joelho, aí sim você faz de 0 até 70 graus, tá? Porque a característica de cada musculatura predomina em cada angulação, beleza? Mas o que o slide anterior pode acarretar? Como eu falei para vocês que eu ia entrar nesse assunto, entrar em questão de patologia. Nesse caso, gente, quando você tem um escorregamento anterior da cabeça do fêmur, pelo excesso de titina, de stiffness naquela região dos isquiotibiais, aumentando a tensão passiva dessa região, dominando na corda, o que vai acontecer? Esse slide anterior ela pode desgastar a região do labrum acetabular, formar ali uma lesãozinha, ali, um desgaste nessa região e a pessoa sentir até dor no quadril, mas a lesão de tecido não está muito ligado especificamente com a dor, mas pode gerar a dor nessa região do quadril e também uma tendinite no iliopsoas, porque esse escorregamento ele vai ficar pegando no tendão do iliopsoas, certo? Então olha a importância, e quando acontece essa inflamação no iliopsoas, você não vai conseguir flexionar o quadril desse aluno, porque vai ocorrer uma inibição artrogênica. Toda dor gera uma inibição artrogênica local. Você não vai conseguir trabalhar efetivamente nessa região. Aí mais um motivo para longo prazo você fortalecer o iliopsoas mais para frente, mas deve fortalecer ele. Lembra, ele faz a contenção da cabeça do fêmur dentro do acetábulo, tá? Isso é importantíssimo. Mostrar aqui para vocês a foto de uma lesão do labrum. Olha aqui. Essa região aqui. Certo, gente? Quanto maior a quantidade de titina do músculo, maior será as stiffness. Ou seja, quanto maior for a massa muscular, maior será a rigidez muscular e a tensão passiva do músculo. Então, como que eu ganho essa tensão passiva no músculo que eu preciso melhorar para poder equilibrar? Por exemplo, se você tem uma dominância de sinérgica na extensão do quadril com o glúteo, com os isquiotibiais, como que eu ganho esse cabo de guerra em relação ao glúteo máximo? Eu preciso aumentar a massa muscular do glúteo máximo, alongar essa região dos isquiotibiais e aumentar a quantidade de titina nessa região. Quanto mais eu aumento a quantidade de titina, ganhando massa muscular, sarcômeros em paralelo, eu vou cada vez mais melhorar essa musculatura, essa extensão do quadril vai ser cada vez mais efetiva e estabilizada nessa articulação do quadril para não ocorrer esse slide. Então, é importante você entender que para aumentar as stiffness, esse componente mole, esse componente como se fosse uma mola, aumentando a massa muscular dessa musculatura. Gente, aí eu pergunto para vocês, o nego fala, eu não vou fazer esse trabalho de correção postural porque é um trabalho fisioterápico. Cara, se você não ganhar massa muscular, você não vai corrigir postura. Simples. Você só vai corrigir se você conseguir ganhar massa muscular. Então é importantíssimo você ganhar massa muscular. Você tem que colocar sobrecarga, tem que gerar adaptação, senão você não vai conseguir corrigir esses padrões posturais. Se você tem um adutor dominando e você não conseguir fortalecer seu glúteo médio, ganhar titina no glúteo médio, você não vai corrigir o valgo. Se o problema for dominância de stiffness na região do adutor em relação aos abdutores. Isso acontece com o corpo inteiro, o slide humeral, as movimentações inadequadas da cinemática da cintura escapular, questão de hiperlordose, retroversão pélvica, pé pronado, supinado, tudo é relacionado com a quantidade de titina e a flexibilidade da musculatura e o controle neuromuscular. Então é importante você ganhar massa muscular, sim, beleza? Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você for alongar e não existisse a titina, o que iria acontecer? Se você for alongar e não existisse a titina, o que ia acontecer? Pergunta para vocês aí. Gente, a titina, ela é praticamente quase 100% responsável pela essa elasticidade, esse componente
mole, esse componente, na verdade, de mola. Então, se você parar para pensar, se você não tivesse titina no seu músculo e você fosse alongar, seu músculo ia rasgar. Então, olha a importância da titina, a gente estudar a titina. Questão na hora que você vai estudar também a parte de flexibilidade, flexionamento, alongamento, o componente titina é muito importante. Eu tenho um post falando sobre o alongamento em relação à titina, certo? E também a titina em relação às stiffness, em relação ao aumento de massa muscular no meu feed, tá? Então, se você vai fazer um alongamento e não existisse titina, você ia rasgar o músculo. Quem faz essa tensão, esse componente elástico é a titina. Olha o tanto de importante que ela é. Gente, esse estudo aqui, ó, em um estudo ficou demonstrado que a rigidez passiva da musculatura dos isquiotibiais é significativamente maior nos indivíduos que queixam de dor na lombar em comparação com o grupo controle. Se quiser dar o print aqui, depois dá um zoom aqui nesse estudo, tá? O que geralmente quer dizer? O que esse estudo quer dizer? Eu vou falar aqui no próximo slide sobre a flexibilidade relativa compensatória. Alguém já viu falar sobre isso, gente? Fala sim ou não aí, dá um... Flexibilidade relativa compensatória. O que seria isso? O aumento da rigidez em uma região é capaz de provocar movimentos compensatórios em articulações vizinhas menos rígidas. Ó, se você tem uma região rígida, a região vizinha pode ter uma probabilidade maior de você ter um movimento compensatório, você ceder essa região. Se você tem uma região muito rígida, você cede a outra, que é a vizinha. O que eu estou querendo dizer? Isso está relacionado no artigo anterior do slide anterior. Quando você vai fazer, por exemplo, um exercício stiff, já aconteceram com vocês? O aluno ele tem uma flexibilidade boa ali, ele tem um movimento legal da articulação do quadril. A partir do ponto que ele começa a flexionar o quadril, ele vai descendo, vai descendo. Ele tem uma flexibilidade boa, mas antes de completar o movimento, ele acaba flexionando a coluna lombar. O que isso quer dizer? Uma flexibilidade relativa compensatória. A rigidez da musculatura dos isquiotibiais é tão grande comparada com a articulação vizinha, com a musculatura vizinha que fica entre o quadril e vai subindo para a região das costas, que são os paravertebrais, não consegue sustentar, aí acaba cedendo. Antes de completar o movimento... Voltou aí, gente? Deu uma parada aí. Tá tudo legal? Tá ok? Tá a conexão baixa? Responde aí, galera. Ok? Beleza. Vamos voltando. Então, se o indivíduo ele vai fazer o movimento de flexão de quadril, antes dele completar o movimento, começa a flexionar a coluna lombar, ocorre essa compensação dessa flexibilidade relativa compensatória. Eu vou dar um exemplo mais prático para vocês entenderem. Quando você vai fazer o teste de flexibilidade para descobrir se o seu aluno tem encurtamento ou não do grande dorsal. Aí você pede para o aluno fazer o movimento de flexão do húmero, porque o grande dorsal faz extensão. Aí você pede para ele fazer a flexão do húmero. Ele tem uma flexibilidade boa do grande dorsal, mas no meio do caminho, antes de completar a flexão total, esse aluno começa a fazer uma antiversão pélvica, começa a estender a coluna lombar. Por que isso acontece? A pessoa tem a flexibilidade boa do grande dorsal, mas por que no meio do caminho a pessoa começa a fazer? Por causa da flexibilidade relativa compensatória, porque as musculaturas da parede anterior do abdômen, da coluna lombar ali na parede do abdômen, o reto do abdômen, o oblíquo externo, o transverso do abdômen, não consegue suportar as stiffness do grande dorsal, porque esse cara tem tanta face ali, tem tanta stiffness, tanta massa muscular no grande dorsal e pouca no abdômen, que a hora ele levantar o braço antes de completar o movimento, ele começa a fazer a extensão da coluna lombar, certo? Isso não identifica que ele tem encurtamento no grande dorsal. Isso significa que ele tem stiffness a mais em relação aos estabilizadores anteriores da coluna. Olha a importância de você avaliar
em todos os cenários. Não enxergar só a questão de flexibilidade, controle neuromotor. Você tem que analisar as stiffness também, tá? Olha a importância. Conseguiram entender agora, gente, com essa... Isso acontece com o corpo inteiro, tá? Aí vem a parte principal, né? Que é a da live, que é os 6 cenários da mesa flexora, que pode ocorrer em relação... Aí eu vou falar um pouco de flexibilidade também, do reto femoral, e a quantidade de titina entre os pares antagônicos, tá? Vamos lá. Esse cenário aqui, gente, é o cenário que os seus alunos precisam estar, tá? Que isso que significa? Que o reto femoral não apresenta encurtamento. Nesse cenário, o reto femoral não apresenta encurtamento. E além do reto femoral não apresentar encurtamento, as musculaturas do suporte anterior da coluna e posterior da coluna junto com o reto femoral, eles se equiparam e você faz a flexão do joelho até 135 graus sem gerar nenhuma compensação lombopélvica. Então a musculatura do seu aparelho abdominal está praticamente na mesma proporção de titina com a região posterior em relação com o seu reto femoral. Isso que a gente precisa ter nos nossos alunos. Vocês perceberam que o indivíduo ele flexionou até 135 graus? Gente, como que eu avalio o encurtamento do reto femoral? Tem um vídeo meu lá no feed que explica tanto do reto femoral quanto o iliopsoas, tá? Se o indivíduo apresentar encurtamento do reto femoral, não vai ocorrer o movimento certo aqui. Vai ocorrer padrão alterado de movimento, tá? Voltando lá. Então, nesse caso, a rigidez das estruturas que fornece o suporte anterior da coluna e a rigidez passiva das musculaturas abdominais supera ou iguala a do reto femoral. Quando o indivíduo flexiona o joelho até 135 graus de flexão, não apresenta nenhum tipo de movimento lombo-pélvico, tá? Isso é importantíssimo, tá? Nossos alunos estarem nessas proporções de flexibilidade em relação ao reto femoral e as musculaturas da parede abdominal e das musculaturas da posterior da coluna, tá? Em relação ao reto femoral. Todos esses grupos têm que estar equilibrados, beleza? Então, se o seu aluno consegue flexionar até 135 graus e não tem movimento lombo-pélvico, show! Matou! Agora eu quero ver isso acontecer, tá? Vamos lá. O segundo caso aqui, gente, é encurtamento do reto femoral. Ó, aqui há um encurtamento do reto femoral. Vocês podem perceber que o movimento vai até 90 graus. Não passa disso. Só que aqui, ó, em relação ao abdômen e os paravertebrais, essas musculaturas estão equilibradas. Por isso que ele começa a flexionar o joelho até 90 graus sem movimento lombopélvico. Vocês estão entendendo? O indivíduo ele começa a flexionar o joelho de 0 grau até 90 graus sem movimento lombopélvico. Só que chega a 90 graus, ele para, ele trava ali. Se você insistir, pedir para ele fazer movimento acima de 90 graus, aí vai acontecer movimento de antiversão, certo? Então se você pega o seu aluno, coloca na mesa flexora e ele faz a flexão até 90 graus, sem você encostar a mão e sem você ficar pedindo para ele fazer mais movimento do que isso. E ele não consegue passar de 90 graus, encurtamento do reto femoral e as musculaturas estabilizadoras estão boas, mas ele tem um encurtamento do reto femoral, tá? Porque ele não faz uma antiversão pélvica ao longo do caminho, mas ele para em 90 graus porque ele tem um encurtamento do reto femoral, beleza? Esse é o segundo cenário. Terceiro cenário, o reto femoral está encurtado e rígido. Esse daqui são um dos piores, tá? Porque além do encurtamento do reto femoral, há uma titina, há uma stiffness exagerada no reto femoral a mais do que os estabilizadores da coluna. Então, seu abdômen está fraco e seu reto femoral está com uma quantidade de titina imensa em relação a esses grupos antagônicos. Então, o que isso pode acontecer? Olha esse cenário aqui, gente. Nessa primeira foto, vocês percebem que tem uma setinha para antiversão pélvica aqui, certo? Então, a partir de 60 graus de flexão de joelho,
a partir de 60 graus, ó, a partir de 60 graus, não é chegar a 90 bonitinho não. O indivíduo começa a flexionar o joelho, passou de 60 já começa a fazer anteversão pélvica, tá? Ele já começa a fazer um movimento compensatório ali dos 60 graus. O que isso quer dizer? Que além do encurtamento do reto femoral, você tem uma stiffness exagerada nessa região do reto femoral, tá? Seu abdômen não está segurando bem nessa região. À medida que você vai flexionando o joelho cada vez mais, você vai aumentando cada vez mais essa anteversão da pelve. Aí se você coloca, neste caso, pessoal, se você coloca a mão, colocar a mão é só para testar, tá? Não é no meio do treino você vai colocar a mão para o aluno estabilizar, não. Ele precisa ganhar essa autoestabilização, essa propriocepção. Isso é importante, tá? Então, na hora que você coloca a mão em cima da pelve desse aluno e ele, neste caso, chega até 90 graus, é porque tem o encurtamento no reto femoral e ele não consegue passar dessa angulação por causa do encurtamento do reto femoral. Porém, você tira a mão, ele dos 60 graus para cima, ele já começa a entrar em anteversão, certo? Olha como tem vários cenários, várias situações que o seu aluno pode acometer em vários indivíduos em relação a essa quantidade de titina e flexibilidade do reto femoral. Entendido, galera? Conseguiram entender aí? Alguma dúvida? Esse para mim são um dos piores cenários, senão, talvez não é pior que o último cenário, tá? E agora a gente vai entrar no quarto cenário, que é o cenário que quebra a perna da maioria das pessoas, porque todo mundo tá pensando, faz anteversão pélvica na mesa flexora e encurtamento do reto femoral. Tá, vou te mostrar que o indivíduo não tem encurtamento do reto femoral e faz anteversão da pelve. Pega essa. Aqui, ao estabilizar a pelve, o indivíduo consegue chegar até 135 graus, porque ele não tem encurtamento do reto femoral. Ele consegue chegar até 135 graus quando você estabiliza a pelve. Se você tira a mão, ele começa a flexionar o joelho e ir para a anteversão. Por quê? As stiffness do reto femoral são muito maiores do que os estabilizadores da coluna. Vocês entenderam, gente? Olha esse cenário que quebra a perna de muita gente, porque todo mundo acha que o problema é o encurtamento do reto femoral. Neste caso aqui, não. Você não tem encurtamento do reto femoral. Tanto que se você segurar a pelve do aluno ali, ele vai flexionar até 135 graus, tranquilamente, porque não tem encurtamento do reto femoral. Só que quando ele começa a flexionar o joelho, ele entra em anteversão. Aí, qual é o problema? Quantidade de stiffness, muita no reto femoral e pouca nos estabilizadores da coluna. O abdômen está fraco, tem pouca titina, você precisa ganhar massa muscular nesse abdômen, fazer muito exercício de abdômen, principalmente brace de transverso do abdômen, para aí sim equiparar essas forças, tá? Entendido, pessoal? Eu pensava que a anteversão pélvica era a falta de mobilidade do quadril. Não é isso não, gente. Aqui tem todos os cenários, aqui todas as situações. Tá sendo muito boa essa live para você, hein? Aqui, gente, stiffness do reto femoral com fixação da pelve. Neste caso, o que acontece? Se você deita o aluno em decúbito ventral e você pega a perna do indivíduo e faz a flexão do joelho, você que está fazendo. Não é o aluno está tendo uma tensão ativa ali. Ele não está fazendo conscientemente a contração dos isquiotibiais, dos flexores do joelho. Você pega o aluno, a perna dele, e faz o movimento para ele. Então você não está tendo a ação dos isquiotibiais. O que nesse cenário pode acontecer? Se você fizer esse movimento e entrar em anteversão, isso quer dizer, e no caso, você tirar a mão e o aluno fazer a flexão e estabilizar a pelve, o que isso quer dizer? Presta atenção. Você fez a flexão para o aluno e o aluno fez uma anteversão. E esse mesmo aluno, você tirou a mão. Tirei a mão desse aluno, ele fez a flexão ativa. Ele conscientemente fez a flexão do joelho. E ao fazer a flexão do joelho, ele manteve a pelve estabilizada. O que isso quer dizer? Que quando ele flexiona o joelho, os flexores de joelhos, que são extensores de quadril, não entram em atividade,
a musculatura do reto femoral domina, aí vai para a antiversão. Porque nesse caso aqui, tanto a musculatura do abdômen quanto dos paravertebrais estão fortes e equiparadas. Só que quando você não deixa os isquiotibiais a trabalhar ativamente, eles são retrovetores pélvicos, então eles estão fazendo força ao contrário. E o reto femoral é antiversor pélvico, quando você não tem atividade dos isquiotibiais, o reto femoral prevalece, aí a pelve vai para a antiversão quando você faz a flexão para o seu aluno, certo? Você tira a mão, aí ele faz uma ativação consciente dessa região do posterior de coxa. Essa tensão ativa vai equiparar com o reto femoral e vai conseguir manter equilibrada. Esse é o quinto cenário. Vocês entenderam, pessoal? E quando flexiona o joelho faz uma retroversão pélvica? Calma. Agora que a gente vai entrar nisso, tá, gente? E aqui é o último cenário. Vou mostrar para vocês aqui. O indivíduo começa a fazer a flexão de joelho, principalmente ali a partir de 60 graus, entra em retroversão pélvica. Vocês já viram isso acontecer, gente? Boa noite, Luiz. André, beleza? Já aconteceu isso com vocês? Isso é raro, mas acontece. O aluno ele vai fazer a flexão do joelho na mesa flexora. Vocês viram que a maioria dos casos, praticamente todos, exceto o primeiro, que é o certo, a pelve vai para a antiversão, certo? Só o segundo caso que a pessoa mantém estabilizada e para em 90 graus por causa do encurtamento do reto femoral. Mas em todos os outros casos, a pelve vai para a antiversão. Essa é a tendência, isso é o mais comum. Neste caso aqui, o aluno começa a flexionar o joelho, já entra em retroversão pélvica. Por que isso está acontecendo? Porque as stiffness do reto femoral e dos paravertebrais não consegue superar as stiffness do abdômen e dos extensores do quadril e flexores do joelho, que são os isquiotibiais ali, certo? Então, essa musculatura dos isquiotibiais desse aluno, o glúteo máximo, principalmente dos isquiotibiais e do abdômen, são tão mais fortes que o reto femoral que os paravertebrais, que o aluno começa a flexionar o joelho e a pelve já vai para a retroversão. Esse é o caso mais difícil. Nunca vi esse caso. Mas isso pode acontecer. É raro, mas isso pode acontecer. É um cenário. Então, para mim, talvez essa também seja uma das piores situações, como esse cenário e o cenário 4 também. Beleza, pessoal? E terminamos a live por aqui. Alguma pergunta? É muito raro mesmo esse cenário, viu? Alguma pergunta? Vamos aproveitar aqui o momento. Esses são os cenários. Galera, quem gostou, depois eu vou publicar esse vídeo, vai ficar lá gravado, quem quiser assistir de novo, fazer anotações, pegar os artigos científicos. Eu citei 2 artigos científicos aqui para vocês entenderem melhor. Coloca um gostei, um ok lá nos comentários. Isso vai ajudar bastante, vai ajudar o algoritmo a chegar para mais pessoas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, fica à vontade. Faz um curso online, professor? Em breve vai sair. Fica tranquilo que vai sair esse curso aí. Tá no forno. Beleza? Gente, alguma pergunta? Indica algum artigo para estudar sobre titina? Cara, tem 2 artigos ali. E tem o primeiro artigo, depois você vai ver lá eu vou postar essa live no feed. Aí você vê lá. Você dá um zoom, tira o print. Se quiser eu te mando também no seu direct. E ali vai explicar tudo certinho, tá? Fala todos os detalhes daquele artigo em relação à titina, beleza? Gente, obrigado. Valeu, João. Valeu, Pedro. Valeu, Silva. Adão. Tamo junto. Ô, Vitor. BH tá chegando, cara. Tá chegando. Tô com uma sede pra esse curso que você não tem ideia. O que eu mais gosto de fazer na vida é dar curso. Principalmente presencial, cara. Isso é um tesão, não é algo inexplicável. Daqui a pouco tô aí, hein, cara. Obrigado, Pedro. Valeu, gente. Valeu, André. Chegou aí, mas depois você vê de novo, viu? Eu sei que você tava trabalhando, mas depois você vê a live por inteiro, beleza? Gente, uma boa noite pra vocês. Obrigado pela presença de todos. Tamo junto. Toda terça-feira live comigo.
Beleza? Valeu, galera. Abraço, boa noite.